Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Caco Invest. No vídeo de hoje falaremos sobre uma notícia que pegou muitos investidores de surpresa essa semana, sobre o possível fim do JCP. Então o governo, na pessoa do ministro Haddad, avalia medidas para coibir abusos em juros sobre capital próprio. Como divulgado, o governo avalia medidas para coibir supostos abusos na regra de distribuição de juros sobre o capital próprio, conforme o ministro da Fazenda sinalizou no início dessa semana. Então, de acordo com a Haddad, grandes empresas têm usado os juros sobre capital próprio para diminuírem artificialmente o lucro e pagarem menos impostos de renda. Então, segundo o que ele falou, bilhões são drenados dos cofres públicos para beneficiar meia dúzia de empresas. De fato, hoje, muitas empresas utilizam o mecanismo de juros sobre capital próprio para pagar menos impostos. Então, hoje a gente tem duas formas de você remunerar o acionista, através de JCP e lucro das empresas. Então, a primeira forma é por meio de dividendos, onde são obrigatórios pela lei da sociedade anônima, em que a empresa ela paga o imposto de renda sobre pessoa jurídica e também paga a contribuição social sobre o lucro líquido, sobre os lucros. Mas o investidor não paga nada. E a segunda forma é por meio de juros sobre capital próprio, que é de caráter facultativo, mas a empresa ela não paga esses impostos aqui de renda sobre pessoa jurídica, nem a contribuição social sobre o lucro, mas o investidor ele paga 15% de imposto retido na fonte. Então, quando a empresa divulga o pagamento de JCP, o pagamento bruto, ali desconta automaticamente na fonte do investidor que vai receber esse JCP 15%. Lembrando que o JCP ele foi criado para atrair investidores no mercado de ações e facilitar o autofinanciamento, com recurso do sócio ao estimular a distribuição de lucros pela empresa. Mas segundo a Haddad, diversas empresas estão zerando os lucros artificialmente para transformá-los em juros sobre capital próprio. E segundo um estudo aqui do BTG, grandes bancos, principalmente os grandes bancos, serão mais impactados, como por exemplo Bradesco e Santander, serão as maiores vítimas do fim do JCP, porque são bancos que utilizam muito desse mecanismo para a distribuição de dividendos e também abatimento de impostos. Então, se a gente vê aqui no relatório divulgado nessa terça-feira, analistas da BTG fizeram alguma simulação em relação aos impactos que teriam algumas dessas empresas com o fim do JCP. Então, a gente vê aqui que alguns bancos podem sofrer alguns impactos de até 20%, aproximadamente 20% nos seus lucros nos próximos anos. Então, os principais impactados aí seriam os grandes bancos, seriam os mais afetados com o fim do JCP, com perda aí de 10% em caso de uma redução de alíquota, e de até 17% sem o alívio de tributação nos próximos anos. E na segunda categoria, mais prejudicada, ficaria aí os bancos pequenos, como por exemplo aqui o Banrisul, o ABC e Banco Inter, que sofreria aí um impacto entre 7% e 15%, respectivamente. Já na área de seguros, a Porto Seguro, por exemplo, seria uma das empresas também que poderiam ser impactadas, visto que é uma grande distribuidora de JCP. Então teria um impacto de até 14% no seu resultado. Já para a BB Seguridade, por outro lado, a reforma ela pode ser positiva, se considerando o primeiro cenário de desconto na alíquota, já que é uma companhia que não sofre com o fim dos regimes do JCP. Outras companhias também, semelhante ao BB Seguridade, poderia se beneficiar nesse cenário, como por exemplo PagSeguro e Stone. A Cielo, por outro lado, sofreria, teria um impacto aí de 7% a 14%. Já o banco avalia, já o BTG avalia ainda que a XP e a B3 não devem sofrer grandes impactos nem se beneficiar das mudanças. Então, caso o fim do JCP se concretize, a gente pode ter aí, no curto período do espaço de tempo, uma queda nas cotações, principalmente dessas empresas que seriam impactadas com o fim do JCP, teria uma queda em suas cotações aí, mas o mercado tende a se readequar, e boas empresas sempre se adequam a essas medidas e continuam performando de forma positiva. Não tem nada do que se desesperar no momento, principalmente aqueles que possuem
né, empresa do segmento financeiro, mas cabe aí esperar e ver como vai seguir essa medida, se realmente vai seguir ou não e como as empresas se comportarão. Lembrando, pessoal, que isso aqui não é recomendação de compra ou venda de investimento, tá? São apenas algumas informações e atualizações do mercado financeiro. Não somos analistas e nem podemos recomendar nada. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, deixar um like também nesse vídeo, pois dessa forma você estará contribuindo com o canal para trazer novos conteúdos. E na descrição desses vídeos eu deixarei os links com a reportagem completa sobre esse tema. Até os próximos vídeos. Deus abençoe a todos e tchau, tchau.